O quarto princípio é o princípio do objetivo. Já é mais do que comprovado que as pessoas, os profissionais que anotam, que escrevem quais são os seus objetivos a curto, a médio e a longo prazo, essas pessoas obtêm sucesso, não só profissionalmente, mas na vida. E é preocupante porque a maioria sai da formação, entra no mercado de trabalho e começa a trabalhar e começa a se ocupar. E a gente sabe que hoje, né, o dia com 24 horas é muito pouco para o tanto de tarefas que a gente tem que realizar e não escreve quais são os objetivos e nem sabem quais são os objetivos. Eu fiz uma entrevista alguns anos atrás, com alguns profissionais, e dentro dessas 150 profissionais, e dentro dessa pesquisa, dentro dessa entrevista, tinham duas perguntas básicas que fechavam a entrevista. A primeira era: quais são os seus objetivos profissionais? E a segunda era, se ele gostaria de responder, quais eram os objetivos pessoais. Eu fiquei muito assustado por o resultado dessa entrevista ser mais de 80% dos profissionais não sabiam quais eram os objetivos profissionais. Eles não sabiam o que eles queriam da vida, eles não sabiam o que eles queriam como profissional daquela área, né? Os que sabiam eram muito vagos. Olha, eu quero crescer profissionalmente. Mas o que é crescer profissionalmente? Ou eu quero conhecer cada vez mais. O que é conhecer cada vez mais? É fundamental que você saiba qual é o teu objetivo. Se você entrou numa área que seja da musculação, que seja da educação física, o que você quer com a educação física? Porque quando você... É quase uma pergunta filosófica, mas quando você entende, quando você encontra essa resposta, você consegue determinar qual é o teu objetivo. Nesse momento, você consegue caminhar para esse objetivo. Nesse momento, as barreiras que são criadas ao longo de qualquer carreira, você consegue transpor essas barreiras quando você tem muito bem definido o teu objetivo. Eu conheci uma pessoa um tempo atrás que um dos objetivos dele era ser professor universitário. E eu perguntei para ele: você sabe quais são os pré-requisitos para ser um professor universitário? Ele falou: não. Eu falei: você sabe quanto ganha um professor universitário? E ele respondeu: não, também não sabia. Eu falei: você sabe quantas horas um professor universitário trabalha? Quais são os seus benefícios, suas responsabilidades? Aonde isso vai te levar? E ele falou: não. E eu perguntei: então por que você quer ser um professor universitário se você não conhece o mundo, a vida de um professor universitário? Quando você tem um objetivo, você sabe exatamente o que aquele objetivo vai te trazer, aonde ele vai te levar. E muito importante é que preço você vai pagar para atingir esse objetivo. Porque quando você não conhece e você acha que você sabe o que você quer, quando o preço é muito alto, você desiste. Quando tem uma dificuldade no meio do caminho, você desiste. Porque você não definiu aquilo, você não sabia que aquilo ia acontecer. Hoje o grande problema é esse: as pessoas não sabem o que elas querem da vida, elas só sabem o que elas não querem, o que elas querem é muito difícil. Esse quarto princípio sobre o objetivo, ele é extremamente importante, porque é a partir dele que você começa a determinar o preço que você paga para atingir. Pensa nisso, desenvolve qual é o teu objetivo, escreve quais são os teus objetivos. Isso vai fazer com que o seu caminho se torne mais prazeroso, o seu caminho se torne mais ameno. Eu até tenho alguns casos, né, de profissionais que determinaram os objetivos, e quando você determina o objetivo, se uma pessoa, se um outro profissional te convidar 2, 3 horas da manhã, domingo à tarde ou qualquer outra hora que seja inconveniente para você atingir esse objetivo, você vai falar: não, eu vou lá, eu vou buscar esse objetivo. Outro dia eu escutei um profissional falando, né, que ele fez uma entrevista, um cara que tinha um objetivo muito bem claro, era um trabalhador brasileiro, trabalhava como mestre de obra, e ele tinha um objetivo muito bem claro, que era construir a casa dele para a família dele. E fizeram uma pergunta para ele, falaram: o que te faz acordar todo dia 4h30 da manhã para pegar 2 ônibus mais um trem para chegar no trabalho? O que te faz isso? Cara, é ir de encontro ao meu objetivo. O meu objetivo é construir uma casa para minha família. E quando eu acordo de manhã, eu sei que eu vou lá para o trabalho e vou construir uma janela da minha casa. E no outro dia eu vou construir a porta da minha casa. E no outro dia eu vou conseguir o cimento para construir o piso. Então, é isso que você precisa entender como profissional. Não entra numa rotina diária com diversas tarefas sem entender se aquela tarefa está te levando de encontro ao teu objetivo.
Busca o teu objetivo, anota isso. Boa sorte.